O sol ainda brilhava forte naquele fim de tarde quando o riso das crianças ecoava pelo Parque Central. Entre pipas coloridas e bicicletas, um garotinho de 8 anos corria descalço, com o joelho ralado e um carrinho de plástico quebrado nas mãos. O nome dele era Miguel, e o sorriso que carregava no rosto era maior do que qualquer miséria que o cercava. Ele não tinha muito, só uma mãe dedicada, Clara, e uma fé inabalável de que o mundo ainda podia ser bom. Clara trabalhava como faxineira em uma das mansões próximas dali, e era justamente no intervalo do trabalho que ela levava Miguel para brincar. Era o único momento de descanso entre longas horas de faxina, cheiro de produto de limpeza e mãos calejadas. Enquanto Miguel brincava, um carro preto, caro, brilhante, daquelas máquinas que parecem cuspir arrogância, estacionou bem perto da praça. Dele desceu uma mulher de salto agulha e óculos escuros enormes. Era Beatriz Montello, uma das socialites mais comentadas da cidade. Rica, mimada, dona de uma boutique de luxo e de um coração vazio. O tipo de mulher que se achava dona do mundo porque herdou um sobrenome. Beatriz caminhava acompanhada de uma amiga, falando alto, rindo de maneira forçada. Mas quando o pequeno Miguel tropeçou e o carrinho de plástico caiu perto do pé dela, o riso parou. Ela olhou para o brinquedo como quem vê sujeira. "O que é isso?" perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Uma criança de rua?" Miguel, tímido, se abaixou rapidamente para pegar o carrinho, mas Beatriz deu um passo à frente e o empurrou com a bolsa. "Cuidado com minhas roupas, garoto", disse ela com nojo. "Olhe o estado das suas mãos, cheias de terra. Vai sujar minha bolsa, que custa mais do que tudo que você e sua mãe vão ganhar na vida." Clara correu desesperada, o coração disparando. "Com licença, senhora", ele não quis. "Senhora", interrompeu Beatriz, sarcástica. "E ensine esse moleque a ter modos, mulher, ou pelo menos a não tocar nas coisas dos outros. Não é porque vive na lama que pode sair espalhando sujeira por aí." As pessoas começaram a olhar. Algumas cochichavam, outras fingiam não ver, mas o rosto de Clara ardia. Ardência de vergonha, de raiva contida, de impotência. Miguel olhava para a mãe com os olhos marejados, sem entender por que uma mulher tão bonita e tão bem vestida podia ser tão cruel. Clara segurou firme na mão do filho e apenas disse: "Vamos embora, filho, vamos embora." Mas Beatriz não parou. "É isso, leva esse fedelho para longe das pessoas decentes." E então, com um sorriso de desdém, tirou uma nota de R$ 50 da bolsa e jogou no chão. "Toma, para você comprar um sabão e lavar esse menino. Vai que ajuda." O bilhete caiu aos pés de Clara. Miguel olhou para a nota, depois para a mãe. Ela respirou fundo. Por dentro, um grito se formava, um grito que ela engoliu, porque sabia que a vida sempre calava os pobres. Ela pegou o filho nos braços, passou por Beatriz sem dizer nada, e saiu. Mas algo dentro dela se quebrou naquele instante. Algo que nunca mais seria o mesmo. Naquela noite, Miguel adormeceu mais cedo, mas Clara não conseguiu dormir. Sentada na beira da cama, olhava para as pequenas mãos do filho, tão machucadas, tão inocentes. Por que as pessoas acham que podem pisar em quem tem menos? Ela se perguntava. O coração apertava, doía. Mas no fundo, ela tinha certeza de uma coisa: não deixaria aquela humilhação passar em branco. Dias depois, Beatriz aparecia nas revistas de fofoca. Fotos dela em festas, champanhe, flashes, sorrisos falsos. Era adorada por todos. Mas o destino tem um jeito curioso de equilibrar as coisas. Naquela semana, a socialite organizou um evento beneficente no mesmo parque, uma ação social para promover sua imagem. Doações, fotos com crianças carentes, câmeras por todos os lados. O mesmo lugar onde ela havia humilhado Miguel agora seria o cenário da sua generosidade. O evento começou bonito. Jornalistas, música suave, risos ensaiados. Mas de repente, uma confusão começou. Uma das crianças passou mal, desmaiando bem diante das câmeras. O pânico tomou conta. Ninguém sabia o que fazer. Os fotógrafos abaixaram as câmeras, e os convidados recuaram. Foi então que uma voz se ergueu no meio da multidão. "Afasta, por favor. Eu sei o que fazer." Todos se viraram. Era Clara, com um uniforme simples de hospital, correndo até a criança. Ela havia conseguido um emprego como auxiliar de enfermagem graças a um curso comunitário que fazia nas horas vagas. Enquanto Beatriz gritava por seguranças e olhava desesperada, Clara ajoelhou-se no chão e começou a fazer massagem cardíaca com precisão, calma e fé. Os segundos pareciam horas. Beatriz, que antes sorria para as câmeras, agora tremia diante de todos. E Clara, a mulher que ela chamara de sujeira, era agora quem lutava para salvar uma vida diante de seus olhos. Miguel, ao lado, observava com o mesmo olhar puro de sempre. Ele segurava o carrinho quebrado, o mesmo de antes, o símbolo da sua esperança. Depois de longos minutos, a criança desmaiada tossiu e respirou. O parque explodiu em aplausos. Mas Beatriz não conseguiu se mover. Seu rosto, que antes exibia arrogância, agora estava pálido.
Ela olhou para Clara como quem vê um fantasma. Clara apenas se levantou, limpou as mãos suadas na calça e disse baixinho: "A gente nunca sabe quem Deus vai usar para fazer um milagre." E saiu de cabeça erguida com Miguel ao lado. Mas o destino ainda não havia terminado com Beatriz Montello. Naquela mesma noite, algo aconteceu, algo que mudaria para sempre o rumo da sua vida e a faria cruzar novamente o caminho daquela mulher que ela desprezou. Porque às vezes, o milagre que você menos espera é aquele que te obriga a olhar para dentro. E quando o passado retorna, não pede licença. Naquela noite, o espelho de Beatriz Montello refletia algo que ela nunca tinha visto antes: o próprio vazio. A imagem dela estava perfeita, maquiagem impecável, cabelo arrumado, joias reluzentes, mas o olhar tremia. Pela primeira vez em muitos anos, o reflexo não devolvia beleza, devolvia vergonha. O som do cristal batendo na taça de vinho ecoava na sala enorme e fria. Ela lembrava do rosto de Clara ajoelhada, das mãos firmes salvando aquela criança. E da própria voz, cruel, arrogante, cuspindo veneno sobre uma mãe pobre e um menino inocente. Uma mulher assim, tão simples, e mesmo assim teve coragem de agir quando eu paralisei. Beatriz pensava, tentando abafar a culpa com goles de vinho caro. Mas a consciência é um espelho que nunca se apaga. Os dias passaram, mas algo em Beatriz começou a mudar. O celular dela vivia tocando, convites, festas, reuniões, mas nenhuma daquelas vozes parecia importar. Ela já não conseguia sorrir para as fotos. As revistas continuavam chamando-a de influente, poderosa, exemplo de elegância. Mas por dentro, Beatriz se sentia vazia. Como uma flor de plástico, bonita por fora, morta por dentro. E foi nesse estado de torpor que o destino resolveu agir de novo. Certa manhã, ao sair da boutique que administrava, Beatriz tropeçou em algo no chão. Era uma carteira infantil, com um desenho de super-herói. Quando abriu, encontrou um papel dobrado e uma foto amassada. O papel era um bilhete escrito com letras tortas de criança. "Mamãe diz que quando eu crescer quero ser enfermeiro igual a ela, para ajudar pessoas, mesmo quando elas forem ruins comigo. Porque Deus diz que o bem vence o mal. Miguel." O coração de Beatriz travou. Miguel, o mesmo garoto que ela tinha humilhado. Aquele pedaço de papel parecia arder em suas mãos. Pela primeira vez, ela sentiu o peso real do que havia feito. O peso da crueldade gratuita. Sem pensar duas vezes, procurou o nome de Clara nos registros da boutique. Lembrava que ela era uma das funcionárias de limpeza terceirizadas. Beatriz descobriu o endereço dela e, numa mistura de arrependimento e curiosidade, foi até lá. A rua era simples, de chão rachado, com cheiro de café e sabão em pó no ar. Casas pequenas, roupas penduradas, vizinhos conversando nas calçadas. Beatriz estacionou o carro importado e sentiu olhares se voltarem para ela, olhares curiosos, desconfiados. A mulher do salto fino destoava completamente daquele cenário. Bateu na porta. Clara abriu. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase cortante. "Você", murmurou Clara, surpresa. Beatriz abaixou os olhos. "Eu encontrei isso." Estendeu o bilhete e a foto de Miguel. Clara pegou com cuidado. "Onde achou isso?" "Ele chorou muito quando perdeu. Estava perto da minha loja. Acho que ele passou por lá." Beatriz hesitou, a voz embargada. "Eu precisava devolver." E respirou fundo. Precisava pedir desculpas. O mundo pareceu parar. Clara a encarou, sem expressão. O vento mexia os fios de cabelo, e o silêncio pesava como chumbo. "Desculpas", repetiu Clara com amargura. "E a senhora acha que desculpa apaga tudo o que disse naquele dia?" Beatriz engoliu em seco. "Eu sei que não, mas eu vi o que você fez no parque. Salvou aquela criança. E eu congelei. Eu, que sempre achei que era forte, percebi o quanto sou fraca." "Não sou forte, senhora Beatriz." E Clara respondeu firme. "Eu só não podia deixar uma vida acabar diante dos meus olhos. A senhora fala como se fosse uma heroína pedir perdão, mas eu só fiz o que qualquer mãe faria." Beatriz baixou o olhar. Lágrimas começaram a escorrer, silenciosas. E então, algo inesperado aconteceu. Miguel surgiu atrás da mãe, segurando um copo de água e olhando curioso. "É a moça do parque, mamãe?" Clara olhou para o filho. Antes que pudesse responder, Beatriz se ajoelhou diante dele. Sim, ajoelhou a mulher que vivia cercada de luxo e arrogância agora estava de joelhos diante de um menino pobre. "Me desculpa, Miguel. Eu fui muito má com você. Fui injusta." Miguel a observou por um momento e respondeu com uma inocência que cortava a alma. "Tá tudo bem. Mamãe disse que a gente tem que perdoar, porque o coração leve é o que Deus gosta." As palavras do menino pareciam atravessar Beatriz como uma lâmina. Ela chorou de verdade, não como quem se faz de vítima, mas como quem finalmente entende o preço do orgulho. Clara respirou fundo, emocionada. E então, como quem sente que o destino ainda tinha algo a cumprir, disse: "Sabe o que é o mais estranho, senhora Beatriz?" "O quê?"
respondeu, ainda com a voz trêmula. Às vezes Deus usa a dor para curar, e talvez a senhora tenha vindo aqui não para se redimir comigo, mas para se curar. Os dias seguintes foram diferentes. Beatriz começou a visitar a comunidade com frequência. Levava roupas, alimentos e, o mais importante, presença. Aprendeu os nomes das pessoas, ouviu suas histórias, ajudou Miguel a conseguir material escolar, e pela primeira vez na vida, sentiu algo real: propósito. A mulher que antes vivia de aparências agora limpava brinquedos velhos, organizava doações, e ria de verdade com as crianças. Mas dentro dela ainda havia um medo. O medo de que o passado voltasse a cobrar o preço da mudança. E ele voltou. Numa noite chuvosa, Clara recebeu um telefonema desesperado. Clara, é a senhora Beatriz. Ela sofreu um acidente. O carro de Beatriz havia derrapado numa curva e batido de frente com um poste. Ela estava desacordada, entre a vida e a morte. Clara correu para o hospital com o coração disparado. Quando chegou, viu a mulher coberta por fios e tubos, pálida, imóvel. Miguel segurou sua mão e disse baixinho: Deus vai cuidar dela, mamãe. Igual cuidou daquela criança. Clara chorava em silêncio. E foi ali, naquela sala fria, que percebeu: o milagre ainda não havia terminado. Porque às vezes, o perdão é o verdadeiro milagre. E o destino caprichoso parecia querer fechar o círculo exatamente como começou, com a vida nas mãos de quem um dia foi humilhado. Clara respirou fundo, e ao ver os médicos hesitando diante do quadro clínico grave, deu um passo à frente. Deixem-me ficar com ela um instante. Só um. Os médicos se entreolharam e permitiram. Clara aproximou-se, segurou a mão fria de Beatriz e sussurrou: agora é minha vez de lutar pela sua vida. E enquanto lágrimas caíam, o monitor cardíaco começou a piscar com ritmo irregular. Um sinal fraco, mas vivo. A fé, uma vez mais, havia decidido agir. O som dos monitores de batimentos cardíacos preenchia o quarto branco e silencioso. Ping, ping, ping. O coração de Beatriz Montello ainda batia, fraco, irregular, mas vivo. Clara estava ali, sentada ao lado da cama, segurando a mão da mulher que um dia a humilhou diante de todos. O mesmo rosto que antes carregava arrogância agora parecia frágil, pálido, humano. O acidente havia sido grave, múltiplas fraturas, traumatismo leve, e risco de complicações internas. Os médicos diziam que se ela acordasse, seria um milagre. E mais uma vez, Clara acreditou que os milagres aconteciam para ensinar, não para impressionar. Durante dias, Clara manteve-se ao lado da cama. Levava flores, lia passagens bíblicas e às vezes só ficava em silêncio, observando a respiração de Beatriz. Miguel, nas tardes, sentava no chão e desenhava. Desenhava corações, crianças brincando, e sempre, sempre, uma mulher com asas segurando outra pela mão. Quando Clara perguntou o que aquilo significava, o menino respondeu: é o anjo que está cuidando da moça dormindo, mamãe. O tempo parecia arrastar-se dentro daquele hospital. Mas o destino nunca dorme. Numa manhã chuvosa, enquanto Clara limpava o rosto cansado com as mãos, algo mudou. Um leve movimento, um dedo que se mexeu, e então, um suspiro. Clara se aproximou, o coração disparado. Beatriz, consegue me ouvir? Os lábios dela se moveram com dificuldade, e uma lágrima escorreu antes da voz fraca sair. Clara. Clara sorriu, emocionada. Graças a Deus, você voltou. Beatriz piscou lentamente, tentando entender o que havia acontecido. O som dos monitores, o cheiro de álcool hospitalar, a dor no corpo, tudo parecia distante. Mas havia algo nítido. O rosto de Clara calmo, sereno, como um farol em meio à escuridão. E por que você está aqui? Perguntou Beatriz com dificuldade. Clara respondeu sem hesitar. Porque ninguém merece enfrentar a dor sozinha, nem mesmo quem um dia me feriu. As palavras entraram fundo, atravessando o coração de Beatriz como uma oração. Ela fechou os olhos e chorou, não de dor física, mas de algo muito mais profundo. Culpa, arrependimento, gratidão. Tudo misturado. Os dias seguintes foram uma luta lenta pela recuperação. Beatriz precisou reaprender a andar, comer sozinha, e até segurar uma caneta. Clara estava sempre por perto, ajudando com paciência. Miguel levava desenhos novos a cada visita, coloridos, cheios de esperança. E aos poucos, o sorriso começou a voltar, um sorriso tímido, verdadeiro, diferente daquele que vivia nas colunas sociais. Mas o acidente deixará mais do que cicatrizes físicas. Deixará perguntas. E uma delas começou a atormentar Beatriz. Uma tarde, ela pediu para Clara sentar-se ao seu lado. O quarto estava iluminado por uma luz dourada, e o cheiro das flores misturava-se ao ar. Clara, aquele acidente, os médicos disseram que o carro derrapou por causa da chuva. Mas, eu me lembro de algo. Clara a olhou com curiosidade. Beatriz respirou fundo, hesitante. Antes de bater, eu vi um rosto. Um homem parado na frente do carro. Ele parecia me reconhecer. Eu desviei. E aí, perdi o controle. Um homem? Clara perguntou, surpresa. Sim.
alto, magro, e tinha um colar dourado com uma cruz. Eu juro que ele me chamou pelo nome. Clara ficou em silêncio. A descrição parecia familiar. Ela conhecia alguém assim, um ex-funcionário da boutique que havia sido demitido por Beatriz anos atrás, injustamente após uma falsa acusação de roubo. O nome dele era Jonas. Clara sentiu um arrepio. O destino, mais uma vez, parecia tecer seus fios invisíveis. Talvez o acidente não tenha sido só um acaso, Beatriz. Ela disse. Talvez Deus tenha te parado antes que algo pior acontecesse. Beatriz respirou fundo, pensativa. Eu acho que ele queria me dizer alguma coisa. Eu vivi tanto tempo fugindo das minhas culpas. Mas parece que elas decidiram me alcançar. Com o tempo, Beatriz teve alta. Saiu do hospital mais magra, com cicatrizes e uma bengala apoiando o corpo, mas o olhar era outro. Ela já não se via como a socialite, a herdeira, a empresária. Ela era apenas Beatriz, uma mulher que havia caído, quebrado e renascido. Clara a levou até o parque, o mesmo onde tudo começou. O mesmo chão que um dia foi cenário de humilhação, agora era palco de redenção. Miguel corria rindo entre as árvores, e Beatriz o observava com lágrimas nos olhos. Ele me perdoou sem hesitar. Eu, que o humilhei, disse ela, emocionada. Clara sorriu. Crianças entendem o que os adultos esquecem. O amor não cobra explicações. Beatriz olhou para o céu e respirou fundo. Eu quero mudar, Clara. Não só pedir desculpas, quero consertar o que quebrei. Então comece ajudando quem você sempre ignorou. O perdão é ação, não discurso. Essas palavras ficaram ecoando dentro dela. Nos dias seguintes, Beatriz fechou temporariamente a boutique e reuniu sua equipe. Anunciou um novo projeto, Mãos do Coração, uma fundação para financiar cursos profissionalizantes para mulheres de baixa renda, começando pelas faxineiras e cuidadoras da cidade. E adivinhe quem ela convidou para ser a coordenadora principal? Clara. A notícia se espalhou rápido. Alguns riram, outros duvidaram. Mas ninguém poderia negar. Algo em Beatriz Montello havia mudado para sempre. Na inauguração da fundação, o parque estava lotado. Crianças correndo, música, abraços, lágrimas. Beatriz subiu ao palco com dificuldade, apoiada na bengala, e olhou para a multidão. O sol refletia em seus olhos marejados quando ela começou a falar. Há alguns meses, eu achava que o mundo girava em torno de mim. Achava que o dinheiro podia comprar respeito. Mas aprendi da forma mais dura que o verdadeiro valor está nas mãos que se estendem, não nas que apontam. Hoje eu não falo como empresária, nem como socialite. Falo como uma mulher que foi salva, não só de um acidente, mas de si mesma. A multidão aplaudiu. Clara, emocionada, enxugava as lágrimas. E Miguel, do meio do público, gritava orgulhoso. Vai, tia Beatriz, você conseguiu. Beatriz sorriu, tremendo, e respondeu. Não, Miguel. Foi você quem me salvou. Você e sua mãe. E o perdão que vocês me ensinaram. Mas no meio daquela euforia, algo chamou a atenção. Um homem de longe observava tudo. Alto, magro, colar dourado no pescoço. Era ele, o mesmo homem que Beatriz dissera ter visto na noite do acidente. Quando os olhares se cruzaram, o sangue dela gelou. Ele sorriu discretamente e desapareceu entre a multidão. Clara percebeu a reação dela. Beatriz, o que foi? Ele, o homem da estrada. Ele estava aqui. Eu vi. Clara olhou ao redor, mas não viu ninguém. Tem certeza? Beatriz assentiu, pálida. Sim. E ele parecia, em paz. Como se tivesse vindo se despedir. Clara segurou o ombro dela com firmeza. Então talvez você tenha acabado de presenciar o verdadeiro milagre. Às vezes, Deus manda de volta as almas que deixamos feridas, não para nos punir, mas para nos libertar. Beatriz olhou para o céu novamente. As nuvens se abriam, deixando passar um feixe de luz dourada. E pela primeira vez, ela sentiu que o peso dentro do peito finalmente se desfazia. Mas havia algo mais por vir. Um segredo guardado no passado de Beatriz e Clara, um elo que nenhuma das duas ainda conhecia. E esse segredo estava prestes a vir à tona. Nos dias seguintes ao evento, Beatriz não conseguia tirar da cabeça a imagem do homem com o colar dourado. O sorriso dele, a serenidade, era impossível esquecer. Havia algo familiar, algo que ela não conseguia explicar. Determinada, voltou ao hospital onde estivera internada. Queria checar os registros do dia do acidente, procurar qualquer pista. Enquanto revirava os papéis, uma enfermeira se aproximou e perguntou: Está procurando por alguém, senhora Beatriz? Sim, um homem. Alto, magro, usava um colar com uma cruz. Acho que se chamava Jonas. A enfermeira ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder, com um tom suave. E Jonas? Estranho. Tínhamos um enfermeiro com esse nome, há anos. Mas ele faleceu em um acidente, exatamente na mesma curva onde a senhora se machucou. Beatriz congelou. O sangue sumiu do rosto. E o quê? Quando? 3 anos atrás. Respondeu a enfermeira. Ele era conhecido por ajudar os pacientes sem cobrar nada. Um homem de fé.
Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. O colar dourado, o olhar calmo, a voz chamando seu nome, tudo fazia sentido agora. Não era um encontro comum. Era um aviso, um sinal. Ela saiu do hospital em silêncio, o coração disparado, lágrimas rolando. O vento frio parecia sussurrar nas folhas. Ainda dá tempo. Naquela noite, Beatriz foi até a casa de Clara. Bateu na porta com as mãos trêmulas. Clara abriu e sorriu. Beatriz, está tudo bem? Eu preciso te contar uma coisa. Sobre aquele homem. Sobre Jonas. Sentaram-se à mesa, e Beatriz contou tudo. O acidente, a aparição, a revelação no hospital. Quando terminou, Clara ficou imóvel, os olhos marejados. Ah, meu Deus! Jonas era meu irmão. O silêncio tomou conta da sala. Seu irmão? Beatriz murmurou, em choque. E sim, ele trabalhava como enfermeiro. Eu o amava mais que tudo. Ele me ensinou a perdoar, a nunca deixar o ódio vencer. E agora entendo. Clara respirou fundo. Ele te salvou, Beatriz. Mesmo depois da morte. As duas se olharam, com lágrimas nos olhos. Duas mulheres unidas por um milagre que atravessou a vida e a morte. Um laço invisível que o destino costurou em silêncio. Beatriz segurou as mãos de Clara e disse, com a voz embargada: E eu humilhei o teu filho, e teu irmão salvou a minha vida. Deus me mostrou o quanto eu era pequena. Clara apertou suas mãos com ternura. Não, ele te mostrou o quanto você ainda podia ser grande. Meses depois, a Fundação Mãos do Coração prosperava. Centenas de mulheres conseguiram trabalho, e o nome de Jonas foi colocado em uma placa dourada na entrada, junto com a frase: O verdadeiro milagre é o perdão que transforma. Miguel corria pelo pátio com outras crianças, rindo alto. Beatriz o observava com um sorriso leve, o coração finalmente em paz. O vento soprou suave, fazendo a placa brilhar sob o sol. E por um breve instante, ela jurou ver a silhueta de um homem alto e magro caminhando entre as árvores. O mesmo colar dourado pendia sobre o peito, balançando com a brisa. Beatriz fechou os olhos e sussurrou, emocionada: Obrigada, Jonas, por me dar uma segunda chance. E naquele momento, Clara se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Não há coincidências quando Deus escreve a história. As duas se abraçaram. O passado finalmente se despedia. O perdão havia cumprido seu papel. E o milagre já não era um mistério. Era o amor, vivo, invisível, eterno.